Na aula 06 a gente vai estudar a textura projetada e suas aplicações no modelo. Nessa aula a gente vai aprender algumas ferramentas que não são necessariamente utilizadas para a renderização, e sim para a modelagem, certo? Lembrando que o modelo bem feito normalmente vai ser refletido num render mais realista. Por quê? Porque as linhas somem. Então essa marcação de linha aqui, ela vai acabar sumindo no render, e se não tiver muito bem modelado o teu 3D, vai acabar não dando a sensação de início e fim, às vezes, que um material ou que um objeto ele tem. Então cuidado com isso. Sempre peguem blocos bem modelados, e se forem modelados por vocês, ele tem que ser muito bem feito, ok? Então lembrem disso, pequenos detalhes fazem uma baita de uma diferença na hora do render que ele for ser apresentado, ou enfim, feito por vocês. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer agora é uma logo para essa curva aqui. Isso aqui, apesar de parecer que é um plano, ele está levemente curvo. Isso a gente consegue ver entrando aqui no modelo, certo? Ele então é curvo aqui. Então ele é curvo aqui, certo? Com essas linhas convergindo aqui para o centro. E esse é um modelo então de um outdoor ou de um painel, enfim, para ser utilizado como para aplicação de logomarca. Isso que a gente vai fazer agora então, entrando aqui no Material Editor, clicando com o direito do mouse em Send Materials, Create Material, Standard. Tá aí. O que a gente vai fazer? Colocar uma textura, e a textura a gente sempre coloca aqui em Diffuse, certo? Então entrando aqui, agora a gente vai colocar um bitmap, test bitmap, que é a nossa textura, e a gente vai pegar essa logo da Coca aqui que está no nosso material da aula. Então, colocando aqui, se quiser dar um preview só para ter certeza que ele veio, está aqui, ok, beleza, aqui é a mesma coisa, está aí, certo? O que a gente vai fazer agora? Aplicar esse material aqui. Como? Apertando B, a gente vai aplicar o material. Aqui, ó, a gente consegue ver que a gente não colocou um nome. Lembrem que a gente sempre tem que colocar o nome, certo? Facilita bastante na hora de encontrar o material. Então, Coca. Opa, Coca. Tá? Se mudou aqui, tem que mudar aqui também. Então, tá aí, já está alterado. Então, clicando duas vezes aqui, a gente pode editar, ou então mudando aqui também. Feito? Agora a gente vai aplicar esse material. Espaço aqui para ficar com a seta do mouse. Vou entrar aqui dentro, tá? E agora eu vou aplicar B e apliquei. Tá aí o nosso material, certo? Notem que o que eu falei que ia acontecer acabou acontecendo. Ele não ficou bem definido aqui por ser um elemento curvo, e ele acabou ficando com problemas. Tá? Então toda a textura convergiu para o centro, ficaram várias mini marcas aqui, ou mini fragmentos da Coca-Cola aqui, e ficou bem difícil de se entender. Como que a gente pode arrumar isso? Isso é uma característica normal quando a gente trabalha com modelos curvos, então um sofá, um gramado, enfim, um terreno, tudo que a gente tenha ondulações, às vezes a textura acaba ficando com esse aspecto de craquelado aqui. Como que a gente pode arrumar? Da seguinte forma, apertei ESC até sair no modelo, vou fazer um retângulo aqui, certo? E vou agora deixar esse retângulo mais ou menos do tamanho dessa textura aqui. Como? Usando ela mesmo como referência. Agora aqui embaixo, vou colocar aqui embaixo também, certo? Agora, vou usar uma outra ferramenta, o Scale. Então, S, pegar aqui no centro, e vou levar para cá, tá? E vou levar para cá. Então tá aí. Agora eu tenho um retângulo que está mais ou menos da mesma dimensão da minha esfera lá atrás, ou do meu círculo lá atrás, certo? Então agora B, vou pintar isso daqui. Tá aí, pintadinho. Só que está muito pequeno. Então a gente vai ter que editar isso daqui e colocar um tamanho. Vamos chutar um tamanho de 3. Tá aí. Acho que deu certo. Só que ele não está na posição que ele deveria estar. Ó, lá atrás já aumentou também. Então, como é que a gente vai fazer isso?
direito do mouse em cima da textura, só da textura. Ele não pode estar com face assim, dois cliques, então é um clique apenas. Direito, texture e position. Então a gente vai agora posicionar ele e tá feito, certo? Agora espaço para finalizar e tá aí. O que a gente tem que fazer agora? Dar um jeito dessa textura ficar exatamente assim aqui. Como que a gente vai fazer? Projetando essa textura. E essa opção está aqui também. Direito, texture, não mais em posição, e sim em projetada. Então a gente vai clicar aqui, ela vai ficar uma textura projetada e visivelmente não vai mudar nada aqui, certo? Mas agora, a gente vem aqui ó, em Select, pegar o conta-gotas aqui, e vai selecionar essa textura aqui. Agora a gente está na ponta do mouse aqui, nesse baldinho, a gente está com a textura projetada, certo? Que a gente alterou só essa aqui, e não essa daqui. Então, só esta daqui. Ó, vou clicar aqui, tá aí. Ele vai projetar essa parte aqui, ele projeta para trás, projeta. Se a gente pintar lá o fundo, ó, ele vai se unir, tá? E ele está projetado, então, aqui ele fica espelhado. Então, se eu entrar agora aqui dentro, ó, vou clicar no espaço, vou entrar lá dentro e vou pintar com a textura projetada. Então está aqui, peguei essa textura e vou pintar lá atrás. Está aí. Feito. Prontinho o nosso material. Agora eu vou clicar aqui fora para ver se ele ficou. Vou apagar isso daqui e está aí. Pronto. É assim então que a gente acaba utilizando a textura projetada. E ela tem várias funções. Aqui a gente utilizou a textura projetada olhando de frente, então nessa face aqui. Ela poderia ser utilizada desse lado aqui também. Ou seja, a gente poderia vir aqui, vou clicar aqui, nessa aqui que não está projetada, B está aqui. Eu poderia agora projetar esta daqui e com conta-gotas pegar ela e projetar para lá, certo? Para unir aqui. Então, poderia ter essa função. Tá ok? Isso é bom porque se fosse um elemento curvo para esse lado aqui, por exemplo, um sofá, que teria um braço desse lado, alguma coisa assim, para cada posição eu teria que fazer uma textura projetada diferente para ele não dar maiores problemas, não distorcer tanto a textura. Ok? Então, essa é a nossa aula sobre textura projetada. Para finalizar, então, um render desse material aqui.